Esse estudo que eu vou trazer, ele já estava fazendo parte dos meus planos para a próxima vez que a Maria fosse me escalar. Só que eu não sabia que eu ia ser escalado tão cedo, tão rápido. Daí porque talvez ontem, de noite, depois do jogo, eu tenha ido para o computador terminar esse estudo. Não sabia que eu iria apresentá-lo agora. Mas vamos estudar juntos um assunto que parece novo, mas não é. A gente vai apagar aqui um pouquinho da luz para ver melhor. Melhorou. O assunto é a transição planetária. O planeta Terra está mudando de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Esse livro saiu em 2010, Transição Planetária. Fez um grande sucesso. Acredito que já não esteja mais disponível para venda, deve estar esgotado. E o assunto foi bastante comentado e parecia novo. Mas não é bem tão novo como a gente pode pensar. Estamos realmente entrando numa nova era, a era da regeneração. Mas isso já era previsto desde os tempos de Jesus, quando anunciou que pediria ao Pai que mandasse um outro Consolador, que ficaria conosco por todo o tempo, ia esclarecer tudo quanto ele trouxe, mas para todos de forma clara. E esse Consolador abriria uma nova era, a famosa era da regeneração. E aí a codificação veio com Allan Kardec, a partir de 1857, nesta sequência. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, depois veio o Livro dos Médiuns, a seguir o terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, e por último, fechando a codificação, a Gênese em 1868. O primeiro, 1857, foram 11 anos que foram consumidos por Allan Kardec para nos trazer a chamada terceira revelação. E no primeiro livro, no Livro dos Espíritos, surgido em Paris em 18 de abril de 1857, logo na primeira manifestação dos espíritos, ou seja, nos prolegômenos. Prolegômenos no dicionário vem do grego, as coisas que são ditas antes, ou seja, prefácio, né? Então a gente transcreveu do prefácio o seguinte texto de Allan Kardec: os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então isso está no prefácio, nos prolegômenos do primeiro livro. Kardec está anunciando que chegou o momento e que está sendo aberta uma nova era, a era da regeneração. Continua Kardec ainda nos prolegômenos: eis em que termos nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever este livro, o Livro dos Espíritos. Então está entre aspas, é transcrição dos Espíritos. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício, que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Então, a partir do momento que eles revelam essa obra, eles também anunciam o fim
que seria um dia reinando entre todos os homens o amor e a caridade. Vamos correr a codificação, vamos lançar mão do último livro, a Gênese, surgido 11 anos depois de O Livro dos Espíritos, em 1868. Como nós recorremos à primeira manifestação do primeiro livro, vamos à última do último livro, ou seja, o capítulo 18, São chegados os tempos, sinais dos tempos, a geração nova. O que diz Kardec iniciando o último capítulo do último livro? São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, a coerência entre o início da codificação e o final dela. O mesmo ponto é destacado por Kardec, e toda essa base que faria a transformação, ou fará, porque ela não se concluiu, ela foi desdobrada ao longo dos 5 livros, mas o início e o fim, eles congregam o mesmo assunto, confirmando que a gente estava entrando numa nova era, a regeneração da humanidade. Agora, como é que a gente pode entender, como diz aqui, entender essas palavras? Muitos interpretaram como se fosse o fim do mundo, e até recentemente a gente teve essa questão no 21 de dezembro de 2012, né? Mas não foi o fim do mundo, e nem será. Num seminário do Divaldo, ele anuncia que os cientistas confirmaram que um dia a energia do Sol vai se extinguir e o sistema vai se dissolver por ausência de energia. Isso vai se dar previsto daqui a 11 bilhões de anos. Então a gente ainda tem muito tempo aí de sistema solar e de planeta Terra. Então, na Gênese, no último capítulo, no item Sinais dos Tempos, a gente vê essa seguinte transcrição. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Então, era um impositivo. A Terra tem que se elevar. Quem disse isso foi um espírito chamado Arago, uma comunicação dada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e publicada na Revista Espírita de outubro de 1868. Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, isso foi em outubro, praticamente 6 meses antes dele desencarnar. Agora, a gente vê que os espíritos estão anunciando que essa transformação faz parte de uma lei fatal do universo. Que lei fatal é essa? Né? A gente deduz que é a lei do progresso, porque é uma imposição. O progresso é inevitável. Todos estamos sujeitos à lei do progresso, criaturas e mundos. Continua, então, ainda o item Sinais dos Tempos na Gênese. O planeta Terra progride física e moralmente pela depuração, ou seja, purificação, dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Física e moralmente, todos os espíritos progridem, né? Pela depuração, ou seja, purificação. Cada dia a gente está se depurando de vícios e aperfeiçoando qualidades. Então a gente está se aperfeiçoando, se purificando, porque o nosso destino é a perfeição. Não a perfeição intelectual, porque essa é infinita, mas a perfeição moral existe. Então a gente vai chegar ao nosso destino imposto por Deus, assim como fomos criados pela sua vontade. Quer dizer, não há muita democracia no universo. Deus cria pela sua vontade e impõe um destino pela sua vontade. Só que Deus é misericordioso e bom, e isso é uma boa imposição.
mas estamos destinados todos pela lei do progresso a sermos perfeitos, pelo menos perfeição absoluta moral. Estamos longe dela, mas estamos a caminho. Como é que o mundo como é que ele progride fisicamente, né? Pelas transformações que a ciência comprova. Transformações que são fruto de ações naturais ou antrópicas, o homem agindo sobre a natureza. Então vamos ver aqui um exemplo, rapidamente, não precisa nem... Por exemplo, a região nordeste do Brasil é a que congrega a segunda maior população. Lá moram 53 milhões de habitantes. 60% está no litoral. E no interior estão os problemas. A seca, a fome, a miséria, a desnutrição, logicamente o êxodo rural, a menor taxa de densidade por metro quadrado, por quilômetro quadrado ou metro quadrado. Então, como é que essa situação penosa pode ser amenizada? Pela ação do homem. Solução, construindo canais de irrigação, e hoje o Nordeste, principalmente o Vale do São Francisco, ele já é o segundo maior produtor em manga, uvas, frutas, flores, e já tem uma marca registrada pelo INPI que garante procedência, ou seja, que garante qualidade. Então é um exemplo de ação humana sobre o ambiente, melhorando a qualidade de vida da população. As ações naturais, elas aparentemente têm a ação destrutiva. Por quê? Porque a gente vira e mexe está se defrontando aí com vulcões, furacões, maremotos, terremotos e uma série de outros desastres chamados flagelos ou desastres naturais que intimidam o homem. E muitos interpretam como sendo castigo de Deus, punição. E isso foi estudado também por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, mas não é essa a interpretação que os espíritos dão. Quando Kardec perguntou com que fim fere Deus, olha o termo fere, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta dos espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. Não é simplesmente destruir por destruir, é destruir para transformar para o bem, para progredir. Na 740, os espíritos dizem: os chamados flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse e amor ao próximo. Ora, quem é vítima desses chamados desastres é testado em alguns valores. Resignação é a aceitação pelo coração. A obediência é a aceitação da razão. É uma situação aflitiva, impositiva, inevitável, que você, sofrendo perdas, você tem que se voltar para um ser maior e se submeter à vontade dele, tentando entender os motivos pelos quais aqueles fenômenos acontecem. Então, e a gente se exercita também a abnegação, o desinteresse, o desapego, porque são perdas materiais. Nós não somos matéria, nós somos, antes de tudo, espíritos, habitando um plano material. Mas nada de matéria vamos levar conosco, porque não é da nossa essência. Nós temos outra essência. Então, quando a gente se apega demasiadamente às coisas materiais, essas situações nos obrigam a nos desapegarmos dela. E quem não é vítima, se sensibiliza, desenvolve a solidariedade e o amor ao próximo. Então, por trás dos ditos flagelos, existe toda uma ação de benefícios. Na 783, os espíritos esclarecem: quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Por aí a gente deduz que a lei do progresso é irreversível, é inevitável. Estamos submetidos a ela e não conseguimos nos livrar, mesmo que a gente queira obstar a ação da lei do progresso.
mas a gente é incapaz de conter essa lei que é impositiva. Então, os chamados desastres naturais não têm outro caráter senão transformar para melhor o sentimento das criaturas. Continua Kardec na Gênese. Moralmente, a gente viu o progresso físico. Agora, moralmente, como é que a humanidade progride? Ela progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes, nesta ordem. Primeiro o homem desenvolve a inteligência, depois a moralidade e depois, pela conduta social, ele vai abrandando seus costumes. Porque já fomos habitantes do mundo primitivo, em que os costumes eram bárbaros. À medida que a civilização avança, os costumes vão tendendo a se abrandar de manifestações bárbaras para manifestações mais civilizadas e esclarecidas. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta no item A da questão 780, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Quer dizer, de forma bastante coerente com a própria ordem que ele coloca na Gênese. Só que a Gênese veio depois. E os espíritos responderam, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. Ou seja, para a gente fazer uma boa escolha, a gente precisa saber o que está fazendo. É preciso entender o que é bem e o que é mal para nós e para o próximo. Porque às vezes a gente pensa que está fazendo bem para nós e prejudicando o próximo. Às vezes a gente pensa que está fazendo bem para o próximo e está prejudicando. Então, é preciso primeiro que a gente compreenda o que é bem e o que é mal, compreenda a lei de Deus, compreenda as leis universais, para depois a gente usar do nosso livre-arbítrio, que a lei de liberdade nos permite, e tomarmos as nossas decisões sabendo que toda causa tem um efeito. Não somente do ponto de vista negativo, mas do ponto de vista dos benefícios. Porque uma boa ação gera um bom benefício. A gente, às vezes, interpreta apenas como erro e expiação e resgate. Mas também as boas ações geram bons efeitos. E aí a gente vê uma outra coerência. O que Jesus disse com relação ao planeta Terra? Quem habitaria o planeta Terra? Ou seja, quem possuiria o planeta? Os brandos. Não serão os violentos que habitarão a Terra, serão os brandos. Já estava anunciado isso. E quem são os brandos? São os espíritos que, desenvolvendo a sua inteligência, aperfeiçoando o senso moral e abrandando os costumes, as relações, vão permanecer na Terra. A Terra está destinada aos brandos. E é o processo natural de evolução. E a gente está submetido a ele. E essa fase que a Terra passa de transição de expiações e provas para a regeneração vai mudar o perfil da humanidade, do planeta, permitindo que apenas os brandos permaneçam. Continua Kardec na Gênese. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. E olha que Kardec não viu toda a evolução da ciência de lá para cá. E essa conclusão ele está tirando em 1868. E ele está atestando os avanços que a ciência havia conseguido. E já conclui que o bem-estar material já estava atendido, de certa forma, com as conquistas que o homem já havia realizado até aquele momento. Restava ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar moral. Então não adianta o progresso material se intimamente o homem não é feliz. Se ele não vive um bem-estar moral, de que adianta tudo que ele conquistou em termos de materialidade? E essa situação persiste até hoje. De duas maneiras, então, concluindo essa análise inicial, se executa o duplo progresso, o físico e o moral, né?
a gente pode progredir de forma lenta, gradual e praticamente insensível, que seria o estado natural da evolução, mas também a gente pode ser intimado a progredir. Aí vem de uma mudança brusca. A ação sobre o homem faz com que ele avance na lei do progresso, já que ele é inevitável. Então, já não é somente de desenvolver a inteligência ou de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. Preciso destruir tudo o que sobrecite o egoísmo e o orgulho, coisa que a gente ainda não conseguiu, mas a gente está tentando. E esse é um período que a humanidade entraria. Mas há necessidade de um preparo. E o Dr. Barry, um espírito que deu uma outra mensagem na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que também foi publicada na Revista Espírita de outubro de 1868, ele diz que já naquela altura estava em cheio, há quase um século, o trabalho de preparação para essa transformação. Então, isso aqui, se a gente regredir 1868, menos 100 anos, 1760, meados de 1700 e pouco, já havia um trabalho de preparação. Para quê? Para que, com o Espiritismo, começasse a florescer e dar frutos, dar resultados práticos. Então, a transição não é de hoje. Lá do século XVIII, meados do século XVIII, 1700 e pouco, já estava em cheio um trabalho pela transformação, e que aí começaria a florescer com o Espiritismo, e que daria frutos. E o Dr. Barry anuncia: trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração pela unificação e racionalidade das crenças. Acabaria a superstição, a crença nos dogmas que eram incontestáveis, o homem nem podia pensar, ele tinha que aceitar. Então ele vivia sob o efeito do que era imposto pelos superiores, aparentemente, né? E a gente não se submete mais a isso. Até a Igreja Católica já desfez um grande dogma que era da infalibilidade papal. O Papa Francisco já disse publicamente que ele era um pecador. Quer dizer, confessando isso, o que ele faz? Ele destrói praticamente, porque já teoricamente já havia sido anunciada, a queda do dogma da infalibilidade papal. O Papa é um ser humano, não é Deus na Terra. Então, continua Kardec, tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Às vezes a gente diz assim, a gente ainda é criança espiritual. A gente não é mais criança espiritual, não, a gente é adulto. Espiritualmente, a gente está entrando na fase da maturidade. Às vezes a gente fala que é criança espiritual até por desculpismo, para justificar algumas falhas. Mas, na verdade, a gente já é adulto, a gente já sabe o que quer, já pode andar com seus próprios pés e assumir as responsabilidades dos seus atos. É a um desses períodos de transformação, ou se preferir, de crescimento moral, que ora chega a humanidade. Da adolescência chega ao estado viril. Sua razão amadurecida reclama alimentos mais substanciosos. E é no momento em que ela se encontra muito apertada na esfera material, em que transbordante se encontra de vida intelectual, em que o sentimento da espiritualidade lhe desabrocha no seio. Ou seja, esses apertos de ordem material já não são de hoje. Parece que ele está descrevendo a situação momentânea do que vivemos, mas não, ele está descrevendo a situação de 140 anos atrás. É um aperto material, excesso de vida intelectual, despertando o sentimento da espiritualidade, ou seja, do que realmente representamos como essência, porque somos seres espirituais.
O homem já não caminha às cegas, ele sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. E o futuro se lhe revela em sua realidade despojado dos prejuízos da ignorância e da superstição. O homem ganhou a liberdade de pensar, deixou de ser marionete de outros dominadores que impunham situações para as quais eles estavam submissos. Então, não vivemos mais na ignorância, não vivemos mais na superstição, já sabemos racionalmente quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. E reforçando, a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade sem fé. O que ele diz aqui é isso. Mas a fé baseada em princípios que toda a gente pode aceitar e aceitará. Não é a fé cega, é a fé raciocinada. Então, está baseada em princípios comuns, que um dia todos acatarão, independente de rótulo. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinito, a perpetuidade das relações entre os seres, quer encarnados, quer desencarnados, pela mediunidade. Esses princípios são universais, fazem parte das leis naturais. Não são atributo de nenhuma religião. Aliás, o Kardec já dizia que a doutrina espírita não trouxe nada que não fosse de antemão do conhecimento da humanidade. Apenas organizada e de forma que todos pudessem entender, já que o ensinamento estava sendo tornado claro para todos. Mas nada de novo foi trazido. E Kardec já assinalava naquela época os sinais desses novos tempos. O que ele relaciona, pela sua própria observação, como sendo sinal de uma nova era? Ele percebe a criação de novas instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras. Se ele naquela época já percebia isso, imagina hoje: Estatuto da Criança, Estatuto do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, uma série de instituições protetoras. Proteger o deficiente, proteger o incapaz, proteger o idoso, quer dizer, já não é de excluir o pensamento, e sim de acolher, de proteger. Hoje nós percebemos isso com muita clareza. As leis penais da vez, não. Tem alguma coisa errada aqui. Cada vez mais impregnadas de sentimentos mais humanos, ou seja, humanização das leis. A gente vê hoje as penas sociais, né? Pequenas penas, cesta básica, pequenos delitos, não precisa privar da liberdade, né? Você cumpre a sua pena de uma forma social. Abrandamento do preconceito de raça. Existem leis protegendo as raças que já historicamente foram discriminadas. A gente tem até que tomar cuidado com o nosso vocabulário, porque a gente pode ser até processado, né? O neguinho da beija-flor tem que ser chamado de o pequeno afrodescendente da beija-flor, né? Porque senão ele pode processar a gente. Chamar neguinho pode ser interpretado como ofensa, né? Mas eu acho que nesse caso particular ele não vai se ofender, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode estar, né, cometendo uma discriminação, um preconceito. O que ele percebia naquela época? Sentimento crescente de uma grande família pelos povos. Os povos estavam se aproximando da internet, com as comunicações. A gente está muito mais próximo. A gente realmente está percebendo que a humanidade está integrada. Supressão gradativa das barreiras que separavam os povos. A União Europeia não é uma demonstração disso? A moeda comum, não existem mais barreiras, acabou com o passaporte, uma série de providências aproximando os homens. Propagação das ideias espiritualistas contra as materialistas.
É difícil hoje a gente ver um materialista, né? Praticamente a gente, embora as crenças diverjam um pouco, mas o espiritualismo predomina. E quais eram as metas dessa nova era antevista por Kardec? Que as novas relações sociais seriam baseadas na caridade, na fraternidade, na benevolência para com todos e na tolerância para todas as crenças. A gente ainda tem muita intolerância religiosa, mas a gente tem que ver da nossa parte. Será que a gente é intolerante com quem professa outra religião? Será que a gente está mantendo essa intolerância religiosa a pretexto de se proteger de agressões? Ou será que a gente está sustentando isso, mantendo essa rivalidade, esse antagonismo? É uma questão da gente refletir. Bom, no último capítulo eram 2 itens. Sinais dos tempos, a geração nova. Vamos para o último item. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente o apovoem espíritos bons. Então, se o bem vai predominar, os homens têm que ter como característica a bondade, tanto os encarnados como os desencarnados. Essa vai ser a predominância. E como é que vai acontecer isso? Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal serão excluídos. Isso está dito no presente. Grande emigração se verifica. Aqueles que praticam o mal pelo mal estão sendo excluídos. Isso não é de hoje. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá que transformar-se por meio de um cataclismo. Então, a gente não precisa se assustar com os desastres naturais. A Terra não vai acabar. A atual humanidade, ou geração, ela vai desaparecer gradualmente, como tem acontecido desde aquela época, e de ordem natural. Então, a época atual, o atual é daquela época, mas também é o atual de hoje. Ainda é a época atual, é de transição. Cabendo-lhe fundar, ou seja, a substituição das gerações, vão estabelecer a era do progresso moral. E a nova geração vai se distinguir, ou já está se distinguindo, vamos analisar se já chegou o momento, por essas características: inteligência e razão precoces, sentimento inato do bem e crenças espiritualistas. Será que o bem é instintivo em nós? Ou o nosso primeiro impulso não carrega o bem ainda? Será que naturalmente nós estamos tendo esse comportamento? Aí vocês já viram na internet o nhoque de polvo? Já viu? Olha só, deixa eu passar aqui o nhoque de polvo, que dá uma amostra dessa nova geração. Deixa eu ver se vai dar... O som aqui vai ficar bom. Tá bom? Tá. Mas come o seu nhoque de polvo. Ah, mãe, tá bom. Esse polvo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça dele, né? Só tem a cabeça dele. Não tem cabeça. Isso Tá aí bom. é só as perninhas do polvo picada. Ah, e a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim. Cortou. O quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a carinha ninguém come também. Ninguém come a galinha? É os animais. É? É.
Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá, Nem o povo é os animais. tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Povo é os animais. Cães é os animais. Vaca é os animais. Porco é os animais. É. Então, quando a gente comer os animais, eles morrem. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Eu tô emocionada com você. Eu tô fazendo uma coisa saindo. Então come. Não precisa comer o polvo, não, tá? Tá bom. Então esse povo faz uma carne. Mãe, eu tô pitando. Não dá para entender muito bem o que ele fala. Tem algumas coisas que a gente perde. Eu até, em casa, eu passei várias vezes tentando entender. A primeira reação dele é de estranheza com relação ao que o polvo. Esse polvo é de verdade? Aí ele fala, é de verdade? Ele fala, ele tem cabeça. Cadê a cabeça dele? Está no mar? Ele sabe que polvo é um animal do mar, né? Aí depois ele começa a perguntar, por que cortou a cabeça? Né? Quem cortou a cabeça? Aí a mãe explica. Aí ele fala, mas por quê? Né? Porque ele está pensando assim, porque teve que matar um polvo para a gente comer. Eu não preciso, para me alimentar, que um animal morra. Né? Aí ele fala, mas é animal. Aí ele fala um monte de coisa, eu tentei entender assim, ele fala, peixe é animal, polvo é animal, galinha é animal, porco é animal, vaca é animal, ele fala, entendi vaca, né? Porco é animal, eu não gosto que morra, gosto que fique em pé. Por que tem que matar animal? Quer dizer, a gente sabe isso, não é novidade para ninguém. E por que a gente ainda se farta com churrasco? Por que a gente convida nossos amigos para aquele restaurante que é especializado em caça, para a gente comer carneiro, tartaruga, jacaré, e a gente se delicia, a gente se satisfaz, enche a barriga, e depois a gente, domingo, vai lá no centro espírita ajudar. Não tem uma incoerência aí, será? E um garotinho de 3 anos está mostrando para a gente que é instinto natural o bem. Ele gosta dos animais. Animal não é para comer, é para cuidar. Né? Então, eu estou tentando deixar de comer carne. Fico com um sentimento de culpa danado. Animal é para cuidar, não é para matar. Vamos ver de novo? Mas a planta também, se for assim... Não adianta, né? A gente não vai se alimentar de ar. Olha só, vamos ver se a gente entende melhor o que ele fala. Polvo. Ah, mãe, tá bom. Esse polvo não é de verdade, né? Não é de verdade. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça dele, né? Cadê a cabeça dele? Não tem cabeça. Isso aí é só as perninhas do polvo picada. E a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. Por quê?
Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Hã? A galinha? Ninguém come também. Ninguém come a galinha? É os animais. É? É. Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá, Nem povo é os animais. tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Povo é os animais. Cães é os animais. Vaca é os animais. Porco é os animais. É. Então, quando a gente comer os animais, eles morrem. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. Eles... Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Eu tô emocionada com você. Eu tô fazendo uma coisa indo. Então come. Não precisa comer o polvo, não, tá? Tá bom. Então esse povo faz uma carne. Mãe, eu sou pitanga. Houve tempo que a criança não podia participar de nada. Ah, sai, isso aqui não é assunto de criança, não. Isso aqui é assunto de adulto, sai. A gente dando chance, a gente aprende muito com as crianças, né? São os novos tempos, é a nova geração. Então, qual é a característica deles? Inteligência e razão, geralmente precoces. Ele estava tirando conclusão. Ao mesmo tempo que conversava com a mãe, ele estava pensando e já estava com uma ideia já organizada. Sentimento inato do bem, crença espiritualista. Bom, e por outro lado, o lado oposto. Os atrasados. Quais são as características dos espíritos atrasados? Em primeiro lugar, revolta contra Deus. A gente é muito insubmisso, né? Insubordinado. Revolta contra Deus, na prática, é a não aceitação dos reveses que a vida nos impõe. A gente tem que ser muito atento, tem que estar muito tranquilo para a gente analisar os reveses e aceitar como sendo uma coisa necessária e útil para nós. Nosso primeiro impulso é de rejeição, é de insubordinação, é de revolta. Propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, inveja e ciúme. Geralmente a gente age colocando eu em primeiro lugar, eu em segundo, eu em terceiro, eu em quarto, aí lá pelo quinto eu também. E os outros que se explodam, não é? E o sentimento inato dele era do bem, em favor dos outros, e os outros são os pequenos animais. Enfim, apego a tudo que é material. Olha, perda material é difícil. Roubaram o meu carro, tragédia, né? Levaram o meu celular, sem vergonha, vou dar queixa, vou correr atrás, não vou aceitar. E aí, por aí vai, né? Sensualidade, a gente não vive o culto ao corpo, né? Pela estética, não pela saúde, né? Cupidez, avareza, a gente não é assim, né? Isso característica o quê? Espíritos atrasados. É a geração antiga. E como é que a gente vai fazer essa transformação, né? Então são vícios, que desses vícios é que a Terra tem que ser expurgada pelo afastamento do quê? Afastar aqueles que não aceitam emendar-se,
são obstinados em manter o mesmo comportamento. Então, esses têm que serem expurgados. Agora, para quem vai permanecer, quem não é obstinado dessa forma, insubmisso, insubordinado, que é mais dócil a mudanças, que somos nós, graças a Deus, né? A gente precisa acelerar essa mudança, né? Porque o momento é agora. E aí são vícios. Como é que a gente combate o vício? Os AA, eles têm um lema, só por hoje. Então tem que resistir só por hoje. Porque hoje é o momento que a gente vive. O ontem foi o hoje um dia. O amanhã será um hoje também. Então a gente vive o hoje. Então, para a gente resistir a um grande vício, tem que dosar a resistência. Não adianta que daqui a uma semana eu vou cair. Não importa, eu tenho que resistir por hoje. Eu vou estabelecer uma meta e vou perseguir essa meta só hoje. Se eu conseguir, estou realizado por hoje. Só por hoje. No dia seguinte é um outro hoje. Eu firmo o mesmo comportamento, a mesma decisão. E assim, como a gente diz, de grão em grão, a galinha enche o papo, a gente vai resistindo dia a dia e vai fortalecendo uma decisão de não cair no vício. Qualquer vício, inclusive os morais. Kardec faz uma comparação sobre essa transformação da humanidade. Como é que vai ser essa substituição? Então ele diz o seguinte: figuremos um regimento composto em sua maioria de homens turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão nele, no regimento, constantes desordens que a lei penal terá por vezes dificuldades em reprimir. Por outro lado, os poucos bons nenhuma influência exercem. Seus conselhos são desprezados, sofrem com a companhia dos outros que os achincalham e maltratam. Isso é uma hipótese, né? Aí ele coloca: não é essa uma imagem da sociedade atual dele, mas também atual nossa, né? E como é que essa realidade vai ser modificada? Então, suponhamos que esses homens são retirados 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100 do regimento e substituídos gradativamente por iguais números de bons soldados, mesmo por alguns dos que, já tendo sido expulsos, se corrigiram. Como eles podem se corrigir? Se regenerando, porque a gente não está caminhando para a era da regeneração, se regenerando, substituindo o mal pelo bem. Como? Encarnados ou desencarnados. Nós estamos vinculados à Terra, né? Nós progredimos nos dois planos, aqui ou desencarnado, refletindo e decidindo pelo bem. Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas transformado, e a boa ordem terá sucedido à desordem. O Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro aqui, 2010, ele trouxe algumas outras informações que complementam essas revelações de Kardec. Ele disse que na constelação de Alcíone, nas Pleiades, aliás, é na estrela de Alcíone, que faz parte das Pleiades que compõem a constelação de Touro, muitos espíritos estão sendo trazidos à Terra. Espíritos já superiores, que já são espíritos felizes, que já passaram pelos estágios que nós estamos passando, e eles espontaneamente se ofereceram para ajudar a humanidade da Terra. Então ele diz que estão retornando espíritos já que habitaram a Terra, mas que já estão desencarnados há muito tempo, ligados à filosofia, à arte, ciência, tecnologia, religião, política, profetas, sábios, até criadores de religião. Esses espíritos estão voltando, são da humanidade terrestre, estão voltando para impulsionar o progresso moral da humanidade. E outros, vindos dessa constelação de Touro, essa estrela é um sistema, né, como é o sistema solar, né, alguns planetas giram em torno de uma estrela chamada Alcíone, e desde 1970, 80, nessa época, eles já estão reencarnando na Terra. E agora, 2010, essa reencarnação é intensificada. Estão reencarnando em massa, em grande número. E, simultânea e lentamente, estão sendo retirados da Terra aqueles espíritos renitentes no mal.
Um exemplo que ele dá é o seguinte: houve uma reunião no mundo espiritual, na colônia que o Manuel Filomeno de Miranda habita, em que 10 mil espíritos originários de Capela, do sistema de Alcione, eles foram reunidos na colônia e participaram de uma reunião aqui no litoral brasileiro, junto ao mar. E eles foram divididos em grupo, e um grupo de 1000 estava subordinado a um determinado mentor espiritual. Isso no livro Manuel Filomeno de Miranda ele detalha. Então ele diz que desses 10 mil que se ofereceram para reencarnar na Terra, foi reunido um grupo de 1000 para o primeiro contato com os futuros pais. Eles não têm vínculo nenhum com o habitante da Terra, são estrangeiros. Mas para reencarnar precisa de um pai e uma mãe. Então a equipe espiritual organizou principalmente casais com dificuldade de procriação natural, pela facilidade da engenharia genética de promover fertilização in vitro. Eles aproveitaram esses casais que querem ter filhos, porque quem pode não quer. Então eles aproveitaram esses grupos que querem e, durante o sono, eles foram levados até a colônia espiritual e colocados num grande auditório, num imenso auditório, que tinha 3 alas. Então tem aqui um imenso auditório, uma mesa diretora e atrás da mesa um painel. A gente aqui é miniatura do que eu imagino que foi lá. Então, entre a mesa diretora e o público, uma grande área livre. E como é que era feita essa apresentação? Então, há uma ala dos reencarnantes, os espíritos lá de Alcione, a outra ala, os futuros pais desdobrados durante o sono, e a outra, a equipe espiritual. Então, a apresentação era feita através do painel. O painel mostrava o nome do casal. A equipe espiritual localizava os dois, trazia para aquela área, mas também mostrava no painel uma foto e o nome do futuro filho. E já com uma foto, já ele reencarnado. Vamos imaginar aqui, o Togashi não veio, mas imagina assim. Togashi é chamado com a Viviane. Aí aparece lá o nome dos dois no painel. Do lado, uma foto e o nome da Lívia, que ainda não nasceu. Aí, a equipe espiritual reúne os 3, o espírito e o casal, leva para a área livre e eles têm 15 minutos para uma conversa. Assim era a apresentação desses espíritos. Porque eles não têm vínculo nenhum, são estranhos uns aos outros. E assim eles reencarnaram e estão reencarnando. E estão mudando a face do planeta. Então a regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral. Basta a modificação em suas disposições morais. Então opera-se presentemente, isso é a Gênese, 1868. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. Estou atrasado. Então, olha só para a gente fechar. Olha, o Roberto Gamberini fez esse apanhado para o ENEF desse ano e eu aproveitei. Sintetizei. São mensagens do Dr. Bezerra, pelo Divaldo, falando sobre a nova era. Em 2004, Dr. Bezerra disse: não podemos negar que este é o grande momento de transição do mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. Trava-se em todos os segmentos da sociedade, nos mais diferenciados níveis do comportamento físico, mental e emocional, a grande batalha. Agora já é 2004, mas muito coerente com a narrativa de Kardec, praticamente há 150 anos atrás. Vamos parar um pouquinho, o tempo não vai permitir muita reflexão, não. Mas a gente poderia fazer algumas perguntas para nós mesmos. Para quem as mensagens estão chegando? Não estão chegando indiscriminado para toda a humanidade. Elas estão chegando para os espíritas, que somos nós. Né? E como é que a gente vai receber esses informes, esses esclarecimentos, essas orientações? Vamos receber sem medo, com serenidade, paciência, porque é uma fase, não é um momento estanque, é um período, e com esperança em dias melhores. A gente não pode perder a esperança, o mundo não está perdido.
E como usá-las, se só nós sabemos? Não adianta cobrar dos outros, porque os outros não sabem. Só nós sabemos. Então, que elas sejam usadas como estímulo à nossa transformação moral. É o que a gente precisa realizar. E Kardec coloca isso no Evangelho. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral. Mas não apenas. É a parte que eu prefiro priorizar, porque eu não sou transformado moralmente, não estou, mas também o verdadeiro espírita pode ser reconhecido pelos esforços que ele emprega para domar suas inclinações mais. Aí eu posso me enquadrar, porque eu estou tentando me esforçar, né? E não vou ser santo da noite para o dia, mas é se esforçar pelo bem. Domando inclinações mais, a gente está priorizando o bem. Realizando esforços pelo bem, eu posso ser enquadrado nessa classe de verdadeiro espírita. Eu estou tentando, né? Não estou transformado, mas estou tentando, né? 2005, Dr. Bezerra prossegue falando pelo Divaldo. Vivemos o momento da renovação social, como sendo a etapa última que o Espiritismo vivenciará na Terra, inaugurando o mundo de regeneração. A renovação ético-moral se lhe faz imprescindível. 2006 é o grande momento de transição. 2007, vivemos os momentos difíceis. Agora é o grande instante da decisão. 2008, não se pode mudar sem sofrimento. 2009, soam os clarins que anunciam a grande transição. Jesus está no leme, não temais o mal. Vamos parar para refletir de novo, embora rapidamente, que o tempo está correndo. Há reação contrária a essa movimentação, a essa transformação? Há, claro que há, né? De quem? Dos adversários do bem. Eles vão tentar resistir, né? Eles não estão aceitando nem acatando essa mudança. Estão inconformados. Então, eles vão tentar resistir. E o que fazer? É Dr. Bezerra que fala. Quanto a nós, diante do desafio, a única alternativa é a compaixão. Filha do amor, ao lado do espírito de solidariedade e auxílio, conquistando os violentos para as hostes da paz. Não é fazendo a expulsão ou exorcismos dos adversários do bem. Se os adversários do bem nos acompanham, é porque nós permitimos, pelo nosso comportamento moral, pela nossa conduta, né? Nós, pelo fato de sermos espíritas, não somos melhores que ninguém, porque conhecimento não é superioridade. É muito mais compromisso e responsabilidade. Se os adversários do bem nos acompanham, nós permitimos. Então, nós não devemos realizar nada que os afaste, porque não é essa a questão, isso não é a solução. A solução é a compaixão e conquistar os violentos para as hostes da paz, esclarecê-los, fazer ver a eles que são nossos irmãos, que nós estamos submetidos à lei do progresso e precisamos nos melhorar, precisamos nos transformar moralmente, precisamos abolir os vícios morais e desenvolvermos os valores do bem. Isso está no livro Amanhecer de uma Nova Era, que é lançamento de 2012, que complementa essa sequência do Transição Planetária. Eu vou ter que acelerar. Aqui é interessante o seguinte, houve uma mensagem no dia 18 de abril de 2010, quando a doutrina espírita fazia 153 anos, que o Dr. Bezerra diz assim, esses dias assinalam a data da mudança. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente deu lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não é mais possível. Quer dizer, a gente poderia interpretar isso como sendo assim, 1 minuto para meia-noite é o auge da noite. 00:01 já é o início do amanhecer, é a madrugada, né? Então, nós já avançamos para a madrugada da nova era. Aí eu teria aqui uma mensagem da Joana, que eu vou ter que pular, fora da caridade, para a gente encerrar. Nosso Fabiano, o que é que ele nos recomenda?
Mensagem dada aqui no grupo pelo José Salomão. Meus filhos, união sempre, trabalho constante, tolerância permanente, solidariedade recíproca, vigilância cada momento, oração cada hora. Eis a conduta a que somos chamados para a manutenção do ideal espiritista no santuário que nos felicita as aspirações nobres. Fabiano de Cristo. Quer dizer, a espiritualidade está agindo em nosso benefício, está nos alertando, está nos informando, está nos motivando para que a gente promova em nós, já que a Gisela leu, o reino de Deus, ele nasce dentro de cada um, e a transformação é íntima, é individual, cada um tem o seu tempo. Muitos já realizaram e já vivem a regeneração há séculos, outros ainda não começaram, e quem já começou precisa intensificar, para que a gente possa ver brevemente essa era de solidariedade, de fraternidade, de caridade reinar na face do planeta. Que Jesus nos abençoe e nos mantenha sempre em paz.